Olá, sou a professora Rejane e estudaremos na aula de hoje ângulo entre dois planos, paralelismo e interseção entre planos. Ângulo. Sejam os planos π1 e π2, com vetores normais n1 e n2. Então, aqui a gente tem o desenho dos planos e de suas normais. E a gente quer calcular o ângulo entre essas duas normais, que será o ângulo entre esses dois planos. O ângulo de dois planos é o menor ângulo formado por seus vetores normais. Assim, a gente já estudou, tanto para vetores quanto para retas, que o ângulo é calculado através dessa fórmula. Como a gente vai calcular o menor ângulo, θ variando aqui no primeiro quadrante, entre 0 e π-meios, a gente vai usar esse produto escalar aqui com um valor em módulo, para ficar positivo, para dar no primeiro quadrante. Então, é o módulo do produto escalar entre as normais, dividida pelo módulo de cada uma das normais. Exemplo, determine o ângulo entre os seguintes planos. Primeira coisa que a gente tem que pegar dessas equações aí dos planos são as normais. Então, a normal do plano π1 são os coeficientes aqui, é 1 para x, 1 para y e menos 2 para z. Então, aqui é normal 1. Normal 2, menos 2 para x, 1 para y, 1 para z. Então, essa é a normal 2. E aí, a gente vai fazer na fórmula cosseno de θ é igual módulo do produto escalar entre as normais dividido pelo módulo das normais. Módulo de N1 vai ser 1 menos 2 e o módulo de N2 menos 2, 1 e 1. Então, aqui a gente multiplica 1 vezes menos 2, mais 1 vezes 1, menos 2 vezes 1. Então, vai ficar aqui menos 2 mais 1 menos 2, deu menos 3 em módulo. E módulo de um vetor, raiz quadrada das suas componentes ao quadrado somadas. Então, 1 mais 1 mais 4, raiz de 6. E aqui também, porque vai ficar 4 mais 1, raiz de 6. Módulo de menos 3 é 3. Raiz de 6 vezes raiz de 6 é raiz de 6 ao quadrado, que vai simplificar. Então, ficou 3 sextos, que eu posso simplificar aqui por 3, vai dar 1 meio. Então, eu tenho que cosseno de θ é igual a 1 meio. O que eu quero? É θ. Eu quero o arco cosseno de 1 meio. Qual é o arco cujo cosseno vale 1 meio? 60 graus. Então, esse é o ângulo formado entre esses dois planos. Condição de paralelismo de dois planos. Então, de novo, dados os planos π1 e π2, eu tenho a normal 1, que ela é ortogonal ao plano π1, e a normal 2, que é ortogonal ao plano π2. Para que esses dois planos aqui sejam paralelos, é necessário que as normais sejam paralelas. Qual é a condição de paralelismo entre dois vetores que a gente já estudou? É que a razão entre as suas componentes seja igual. Então, vejamos num exemplo. Condição de perpendicularismo de dois planos. Então, dados dois planos, quando eles serão perpendiculares? Se as normais forem ortogonais. Qual é a condição de ortogonalidade entre dois vetores? Produto escalar igual a zero. Exemplo. Calcule o valor de m e n para que os planos abaixo sejam paralelos. Então, eu vou tirar aqui
anormal 1, do plano π1. Esse 2m menos 1 aqui é a componente x da normal. Componente y é menos 2 e a componente z é n. Do plano π2 é 4, 4 menos 1. Para que esses planos sejam paralelos, é necessário que as normais sejam paralelas. Para que as normais N1 seja paralela a N2, eu tenho que a razão entre as componentes deve ser a mesma. Aqui eu quero determinar o valor de Mn para que isso ocorra. Então, eu vou ter 2m menos 1 dividido por 4, tem que ser igual a menos 2 dividido por 4, que tem que ser igual a n dividido por menos 1. Aqui é a condição de paralelismo. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou resolver 2 a 2. Quando eu igualo essas duas, eu acho o valor de m, e quando eu igualo as outras duas, eu acho o valor de n. Então, aqui, como é que eu faço para encontrar o valor de m? Eu posso multiplicar cruzado aqui. Então, 4 vai multiplicar o 2m menos 1. Então, vai ficar 8m menos 4 igual, aqui a multiplicação, menos 8. Então, 8m igual menos 8 mais 4, menos 4. M é igual a menos 4 oitavos, que simplificando por 4 dá m igual a menos 1 meio. Agora, para n, mesma coisa, vamos multiplicar aqui cruzado. 4n igual a 2, então n igual a 2 quartos, simplificando n igual a 1 meio. Ângulo de uma reta com um plano. Dado uma reta R, um vetor diretor dessa reta, chamado aqui de V, e um plano π, com normal N. O ângulo entre a reta R e o plano, que seria esse ângulo aqui, φ, é diferente do ângulo θ, que a reta forma com a normal. Para encontrar θ, se pedisse o ângulo formado entre uma reta e a normal, eu calcularia pela fórmula cosseno de θ, igual ao produto escalar em módulo dividido pelo módulo de cada um dos vetores. Mas como aqui está pedindo o ângulo da reta com o plano, eu vou calcular através deste outro ângulo aqui, que eu posso usar a fórmula com o seno, em vez de usar o cosseno, porque eu quero achar este ângulo aqui de baixo. É a mesma coisa, para usar, então, o ângulo no primeiro quadrante, eu vou calcular esse produto escalar em módulo. Exemplo. Determine o ângulo entre a reta e o plano, dados a seguir. O que eu tenho que tirar aqui da reta e do plano? Tenho que tirar o vetor que dá a direção dessa reta e a normal a esse plano. O vetor que dá a direção dessa reta, ele é dado aqui. Menos 1 para y, menos 2 para x e 1 para z. Então, aqui, menos 2, menos 1 e 1. E a normal é 1, 1. Como não aparece o z, é 0. 1, 1, 0. Então, usando a fórmula seno de φ, vai ser o módulo do produto escalar entre os vetores v e n, dividido pelo módulo de cada um deles. O módulo de v vai ser raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, mais o menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. E o módulo da normal, raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Então, aqui o produto escalar vai ficar o quê? Menos 2, menos 1, mais 0. Então, ficou menos 3. Como é em módulo, módulo de menos 3, fica 3 positivo.
E aqui, menos 2 ao quadrado dá 4, mais 1, raiz de 6. Então, isso aqui deu raiz de 6, e aqui deu raiz de 2. Raiz de 6 vezes raiz de 2 dá raiz de 12. Raiz de 12 é raiz de 4 vezes 3, certo? Raiz de 4 é 2. Então, raiz de 12 é 2 raiz de 3. Então, eu tinha 3 sobre 2 raiz de 3. Eu vou racionalizar. Multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, ficou 3 raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, simplificou aqui, sobrou raiz de 3 sobre 2. Então, seno de φ é raiz de 3 sobre 2. Eu quero encontrar φ, fazendo o arco seno de raiz de 3 sobre 2. Qual é o arco cujo seno vale raiz de 3 sobre 2? É o arco de 60 graus. Condição de paralelismo entre reta e plano. Dada uma reta R, um vetor V, vetor diretor dessa reta, um plano π com a sua normal N, então, a reta R, ela é paralela ao plano se o vetor V for ortogonal à normal. Então, o produto escalar entre V e N for zero. Aí, a minha reta R será paralela ao plano π. Condição de perpendicularismo entre reta e plano. Quando que uma reta R é ortogonal a um plano π? Bom, essa reta R, ela tem que ser o vetor que dá a direção dela paralelo à normal. Então, a reta R é ortogonal ao plano π se o vetor que dá a direção da reta R for paralelo à normal. Condições para que uma reta esteja contida num plano. Uma reta R está contida num plano πC. E o vetor diretor de R é ortogonal à normal. Então, essa reta R está contida nesse plano se o vetor normal dessa reta for ortogonal à normal desse plano. E o ponto A, pertencente à reta R, também pertencer ao plano π. Então, eu tenho que a reta R está contida neste plano π. Exemplo, verifique se a reta e o plano abaixo são perpendiculares. Então, eu tenho aqui a equação simétrica da reta e a equação geral do plano. A normal desse plano é 9 menos 6 menos 3. E o vetor que dá a direção dessa reta é 3 menos 2 menos 1. Sabemos que, para uma reta R e um plano π serem perpendiculares, o vetor V que dá a direção dessa reta tem que ser paralelo ao vetor normal do plano. Eles são paralelos? Se eu fizer aqui a razão 9 sobre 3 tem que ser igual a menos 6 sobre menos 2, que tem que ser igual a menos 3 sobre menos 1. Isso é verdade, todos eles valem 3. Então, eu posso escrever que a normal é 3 vezes o vetor V. Portanto, como o vetor normal e o vetor que dá a direção da reta são paralelos, então a reta é perpendicular ao plano. Outro exemplo, determine os valores de MN para que a reta abaixo esteja contida no plano dado. Então, a normal agora é MN2.
e o vetor que dá a direção dessa reta. A reta foi dada aqui as equações simétricas da reta. O vetor é 1, 1 e menos 2. Então, aqui eu tenho a normal e o vetor V. E eu tenho um ponto da reta. Quem seria um ponto da reta que eu posso tirar direto aqui? 2, 1 e menos 3, né? Porque aqui estaria Z menos 3. Então, o ponto 2, 1 e menos 3 pertence a essa reta R. Eu quero que esse ponto também pertença ao plano. Então, sabemos que para uma reta R estar contida em π, nesse plano π, nós temos que o vetor V tem que ser ortogonal à normal. Então, aqui é a condição de ortogonalidade. O produto escalar entre eles é zero. E o ponto A, como eu acabei de falar, que pertence à reta R, tem que pertencer ao plano. Então, eu vou pegar esse ponto e vou substituir aqui no x, y, z, como a gente fazia. Porque a equação desse plano tem que satisfazer para todos os pontos no plano, né? Todos os pontos têm que satisfazer essa equação. Então, eu vou substituir aqui o x por 2, o y por 1 e o z por menos 3. Então, m vezes 2 mais n vezes 1 mais 2 vezes menos 3. Que foi copiado errado. Então, aqui eu tenho 2m mais n, aqui ficou menos 6, menos 1, menos 7. Então, eu tenho aqui essa equação de baixo, e a equação de cima será 1m mais 1n menos 4 igual a 0. Então, eu tenho um sistema m mais n igual a 4 e 2m mais n igual a 7. Um sistema linear de duas equações e duas incógnitas. Como eu posso resolver? Posso multiplicar a primeira linha por menos 1 e somar com a linha de baixo. Então, menos m mais 2m dá m, menos n mais n vai simplificar, e menos 4 mais 7, m igual a 3. Tendo o valor de m, eu vou em qualquer uma das equações e encontro n. 3 mais n igual a 4, então n igual a 1. Então, aqui estão os valores de m e n para que essa reta esteja contida neste plano. A minha equação geral do plano tem que ser 3x mais 1y mais 2z menos 1 igual a 0. Com esses valores, a reta está contida neste plano. Interseção de dois planos. Então, de novo, temos as equações gerais aí dos planos π1 e π2. A interseção desses dois planos dá uma reta, a reta R, que vai ser uma reta que está contida tanto no plano π1 quanto no plano π2. Uma reta, né? Como é que eu determino? Eu preciso ter dois pontos dessa reta. Então, a reta é dada pela solução do sistema. Quando eu escrevo aqui as duas equações dos planos, eu tenho duas equações e três incógnitas, x, y e z. Então, resolvendo esse sistema, eu vou encontrar uma solução que será a equação dessa reta. Exemplo, determine a interseção dos seguintes planos abaixo, π1 e π2. Temos que resolver esse sistema. Por se tratar de um sistema indeterminado, porque a gente tem menos equações do que incógnitas, resolvendo em termos de x, temos a equação reduzida da reta. Então, eu vou escrever o y
aqui na primeira equação, por exemplo, em função de x e z. Depois eu vou substituir na equação de baixo. Vamos fazer isso. Eu vou isolar o y na primeira equação, tá? Então, vou passar esse menos 2y para o outro lado, mais 2y. Então, vou ter 5x mais z mais 7 igual a 2y. Então, y igual 5x mais z mais 7 sobre 2. E agora eu vou substituir aqui na equação de baixo. 3x menos 3y, que é 5x mais z mais 7 sobre 2, mais z mais 4 igual a 0. Para a gente não trabalhar com fração, a gente pode tirar o mínimo de toda ela, ou multiplicar toda a equação por 2. Então, aqui eu vou ficar com 6x, aqui vai cortar com esse 2 quando eu multiplicar por 2. Vou multiplicar esse menos 3 aqui dentro. Menos 15x, menos 3z, menos 3 vezes 7, 21. Mais 2z, estou multiplicando por 2, mais 8, igual a 0. Então, vou juntar aqui. 6x menos 15x, menos 9x, menos 21 mais 8, menos 13. Menos 3z mais 2z dá menos z. Então, já vou passar mais z para o outro lado. Então, aqui está a equação reduzida para a variável x, né? O z em função do x. Está aqui, z igual a menos 9x mais menos 13. Agora, eu tenho que pegar esse z e substituir aqui. Então, y igual 5x mais z, menos 9x, menos 13, mais 7 sobre 2. 5x menos 9x, menos 4x. Menos 13 mais 7, menos 6, dividido por 2. Simplificando, menos 2x, menos 3, que é a outra equação aqui. Então, a minha reta R, que é a interseção desses dois planos, é dada na forma reduzida direta aqui, equação reduzida da reta R. Resolvendo simplesmente esse sistema e deixando o y e o z em função de x. Interseção de reta com um plano. Se eu tenho uma reta aqui R e ela vai interceptar esse plano num ponto, né? Num ponto I. Então, considere a seguinte reta e o seguinte plano. Tem a equação da reta e tem a equação geral do plano. Temos que a interseção da reta com o plano é encontrada através do seguinte sistema. Y e z, se for aqui a equação reduzida da reta, e mais a equação do plano. Resolvendo esse sistema aqui, eu encontro o ponto de interseção, que agora eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, x, y e z. Exemplo, determine o ponto de interseção entre a reta R e o plano π. Então, eu tenho que resolver o sistema de y igual a 2x mais 3, z igual a 3x menos 4 e 3x mais 5y menos 2z menos 9 igual a 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o y e o z em termos de x. Eu vou achar a componente x do ponto. Depois, eu venho para cá, substituo aqui e acho o y e o z. Então, como é que vai ficar? 3x
mais 5y. O y é 2x mais 3. Menos 2z, que é 3x menos 4. Menos 9 igual a 0. Então, vou juntar os termos aqui. 3x mais 10x menos 6x. Aqui, mais 15, mais 8, menos 9, igual a 0. 3x mais 10x, 13x, menos 6x, 7x. 15 menos 1, 14. Então, 7x igual a menos 14, x igual a menos 2, primeira componente aqui do ponto de interseção. Agora, o que eu tenho que fazer? Achar o y, que é 2 vezes o x mais 3. Menos 4 mais 3, menos 1, componente y. Componente z, 3x, que é menos 2, menos 4. 3 vezes menos 2 dá menos 6, menos 4, menos 10, componente z. Então, este é o ponto de interseção entre essa reta R e o plano π. Então, na aula de hoje, estudamos ângulo entre dois planos, paralelismo e interseção entre planos. Até uma próxima aula.